já passou por aquela situação de as coisas estavam indo tudo bem, mas de repente você recebe uma notícia, é algo que acontece na sua família, talvez na sua saúde, no seu trabalho, e as coisas ficam totalmente reviradas, tudo de ponta cabeça, e você se encontra numa situação que só um milagre pode tirar você dessa. Se você se encontra nessa situação, eu tenho uma palavra para você. Eu vou te passar aqui 4 passos para você vencer o último obstáculo para viver o milagre. Nesse vídeo, eu vou usar como referência o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 12. Conta a história quando Pedro foi preso. Herodes estava querendo agradar os judeus, então ele intensificou ali a perseguição aos cristãos. Tiago foi morto e Pedro estava encarcerado, também já na iminência de ser executado. Ele estava preso e a igreja orava incessantemente por ele. Que na véspera dele ser executado, o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: levanta-te, calça a sandália, cinge-te, coloque a capa e siga. Ele se encontrava encarcerado numa prisão de segurança máxima, onde ela tinha uma porta de saída de ferro. Essa porta era uma porta, humanamente falando, intransponível, alguém passar por ela. Ela precisava de 4 homens aproximadamente para abri-la, devido ao peso. Era uma porta enorme de ferro com madeira. E o anjo então chama Pedro para ir em direção àquela porta, que era a única saída que tinha para aquele local. Pedro já começa vivendo o milagre, que ele foi, as cadeias que estavam em suas mãos foram repentinamente soltas. Então ele já começa ali vivendo o milagre. Mas agora ele está numa situação em que o anjo chama ele para segui-lo em direção a essa porta. E ele sabia qual era a dificuldade de atravessar aquela porta ou deles abrirem aquela porta. Mas ele não se hesita em fazer aquilo que o anjo disse para ele fazer. Segui-lo em direção à porta de saída. É interessante que ele está prestes a viver um grande milagre e faltava ali um último obstáculo, que era vencer aquela porta. Então Pedro fez todo o passo a passo que o anjo disse e segue em direção à porta. E quando ele chega diante daquela porta, ela milagrosamente abre sozinha, onde ele pode passar e sair daquela prisão. Um milagre poderoso que teve todo um contexto e que culminou com o milagre daquela porta sendo aberta, sem ninguém tocar nela. É importante nós vermos aqui que para que ele vencesse esse último obstáculo, que era passar pela porta, teve algo que aconteceu anteriormente. Então aqui são alguns passos em que nós podemos aplicar em nossas vidas para vivermos o milagre que nós precisamos. Você hoje que está aí diante disso que talvez repentinamente te aconteceu, algo que você nem entende, como provavelmente o apóstolo Pedro não entendia muito bem o fato dele estar preso naquela carceragem, porque ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava servindo a igreja, mas ele se encontrava ali preso. Mas algo muito interessante acontece, que ele estava preso, mas ele estava descansando. Ele não estava murmurando nem reclamando. Então tem alguns passos em que nós podemos seguir, aprender com esse texto, que pode nos levar também a viver o milagre que precisamos. A primeira coisa é que Pedro estava encarcerado, mas havia uma igreja que orava. A igreja estava orando intensamente pela vida de Pedro. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que para vencer o último obstáculo para viver o milagre, é necessário que haja oração. Você precisa orar. Nós precisamos orar. Não existe milagre, não existe intervenção divina sem oração. A oração move o coração de Deus. A oração, ela atrai o poder de Deus para que esse obstáculo que está aí diante de você, impedindo de você viver o milagre, seja removido. A segunda coisa é confiança. Pedro estava preso, estava encarcerado, estava na iminência de ser executado, mas ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Então nós percebemos aqui uma confiança plena no Senhor. É isso que eu e você precisamos ter, confiança plena em Deus. Nós não podemos nos atemorizarmos com as sentenças que os homens nos dão. Nós não podemos ficar atemorizados diante daqueles desafios intransponíveis que às vezes surgem diante de nós. A maioria das pessoas, quando está diante de algo assim, ela fica desesperada, não dorme, ansiosa. Nós ficamos ansiosos e normalmente quando ficamos ansiosos perdemos o sono. Pedro não, ele estava dormindo.
Pedro estava vivendo aquilo que o salmista diz: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então você precisa confiar. Não importa se a realidade ainda não mudou, não importa se você não está vendo nada, você precisa continuar crendo, tendo uma confiança plena em Deus. O terceiro ponto, preparação e organização. O texto diz que o anjo, quando chegou para ele, disse: levanta-te, calça a sandália, cinge-te e coloque a capa e depois segue. Então tinha um passo a passo a fazer. Então nós precisamos organizar a nossa vida, abrir mão do pecado, abrir mão de tudo aquilo que está meio enrolado para que as coisas fiquem no lugar certo. Então nós precisamos organizar a nossa vida para que nós venhamos vencer o último obstáculo para o milagre. Quarta coisa é obedecer sem questionar. O anjo disse: segue-me. Segue-me para onde? Em direção ao quê? Em direção àquela porta, uma porta de ferro, uma porta, como eu disse anteriormente, intransponível humanamente falando. Mas ele não pergunta como que vai abrir a porta, ele não pergunta quem vai abrir a porta, ele não pergunta como se dará a abertura da porta, ele simplesmente obedece sem questionar. Muitas vezes, quando Deus traz uma palavra sobre nossas vidas, talvez você está ouvindo essa palavra agora e fala: mas como que vai ser? Como que eu vou vencer esse último obstáculo? Não, o como é com Deus. O como que você está perguntando aí, talvez está falando, mas como que vai se dar isso? Deixa que Deus é especialista nisso. Você só precisa obedecer sem questionar e seguir em frente. E o texto diz que eles foram em direção àquela porta. E quando chegaram diante dela, milagrosamente aquela porta se abre. E eles passam tranquilamente e saem daquela prisão. O último obstáculo foi vencido. Pedro agora está livre. Ele nem estava acreditando. Ele achava que era uma visão. Ele achava que era algo, que era um sonho que ele estava tendo. Mas não era, era realidade. É assim que você vai se sentir. Se você orar, se você tiver confiança, se você descansar em Deus e você obedecer sem questionar. Quando menos você esperar, o último obstáculo, o Senhor vai movê-lo. E você vai se ver diante de uma nova realidade, que você vai falar assim: mas será que eu estou sonhando? Não, você não estará sonhando, você estará vivendo a realidade do milagre que você precisa. Guarde essa palavra no teu coração, que eu tenho certeza que você vai voltar aí nos comentários para contar um milagre. Você fala assim: eu venci o último obstáculo, eu vivi o milagre. Eu quero orar com você nesta hora, concordar com você, que você vai passar por esse último obstáculo e você vai viver o milagre que você precisa. Pai, em nome de Jesus, eu concordo nesta hora, Senhor, junto com esse irmão, com essa irmã, que esse último obstáculo vai ser removido, que o poder do Senhor nesta hora está entrando lá, está movendo essa porta que está fechada, está arrancando nesta hora essa enfermidade, está abrindo nessa hora essa porta de emprego, está trazendo paz onde há um conflito familiar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu concordo agora, Senhor Deus. A tua palavra diz: se dois ligarem na terra, será ligada nos céus. E nós concordamos que esse obstáculo vai ser removido no nome de Jesus. E que o milagre que o meu irmão e minha irmã precisa está chegando nesta hora, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Recebe essa porta aberta e passa por ela. E depois você vem aí e coloca no comentário: eu passei pela porta, eu vivi o milagre, eu rompi o último obstáculo, no nome de Jesus. Amém? E esse foi o vídeo de hoje. Curta, comente e compartilhe com alguém que você acredita que está precisando dessa palavra. Até um próximo vídeo. Um abraço, graça e paz.